Seguindo nossa leitura do livro Limite Zero de Joe Vitale, vamos ler o capítulo 10, Como Receber Mais Prosperidade. O meu segundo seminário com o Dr. Hewlett foi diferente do primeiro. Embora a mensagem continuasse a ser a respeito de fazer a limpeza e apagar programas e memórias, a abordagem dele foi ainda mais relaxada e improvisada. Ele começou erguendo uma bola de beisebol e perguntando qual era o objetivo do jogo. Fazer um home run, respondeu uma pessoa. Ganhar o jogo, disse outra. Manter os olhos na bola, disse eu. Exatamente, replicou o Dr. Hewlett, com o seu forte sotaque havaiano. Para ganhar o jogo ou fazer um home run, é preciso manter os olhos na bola o tempo todo. Mas o que é beisebol na vida de vocês? Todo mundo ficou em silêncio. A respiração, respondeu uma pessoa. Este momento, disse outra. Dr. Hewlett percebeu que não estávamos entendendo o que ele queria dizer, de modo que deu uma resposta. O beisebol é a divindade, declarou. Precisamos permanecer concentrados em voltar para zero, sem memórias, sem programas. Zero, purificando, purificando, purificando. Tudo que você está aqui para fazer é limpar ou não limpar. Você pode escolher tudo o que quiser, mas você não decide se recebe ou não o que escolhe. Você confia na divindade sabendo que ela fará o que é certo para você. Você acha que sabe mais do que a divindade? É muito pouco provável. Entregue-se. Purifique, purifique, purifique. Adendo, eu entendo que aqui ele está falando a respeito do que o Hélio Couto ensina sobre soltar, né? Simplesmente confiar que a divindade vai nos entregar. Então a gente traz a clareza daquilo que a gente deseja, manifesta e solta. Confia que a divindade vai entregar. Seguindo. A minha intenção é ficar em harmonia com a intenção do divino, disse eu ao Dr. Hewlett. Bom para você, Joseph. As intenções são limitações. Você decide que quer estacionar na primeira fila. Essa é a sua intenção. Mas a divindade lhe forneceu uma vaga a 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque você precisa andar mais. Entregue-se. Purifique, purifique, purifique. Outro adendo. Nós falamos sobre manifestar a vaga no Reiki, né? Eu sempre falo para você sobre manifestar a vaga na frente, a vaga mais próxima, decretar aquilo que a gente quer. Porém, às vezes isso não acontece. E aí muitas pessoas entram naquela dizendo: não funciona para mim, isso não funciona. Não necessariamente. Talvez realmente não era para ser aquela vaga por N motivos. Talvez realmente você não deveria chegar naquele horário que você manifestou, que você programou, seja através das práticas do Theta Healing, seja através das práticas do Reiki, porque não era para você chegar naquele horário. Um tempo atrás eu até contei um exemplo sobre isso, né? Que eu manifestei que eu estava atrasada, então eu manifestei a manipulação do tempo através das técnicas do Theta Healing para que eu chegasse no horário. E isso não funcionou. Eu não cheguei no horário. Só que quando eu cheguei no meu compromisso, a pessoa que ia me atender também estava atrasada. Então, por que que eu tinha que chegar no meu horário se eu ia ficar lá esperando e talvez ia ficar frustrada porque eu tive que correr para chegar no horário, tal, 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 e não deu certo? Deu certo, exatamente como tinha que ser. Providência divina. Então, manifeste, faça a sua ação e solte. Confie que a divindade vai te entregar exatamente aquilo que você está precisando naquele momento. Seguindo, eu passo mais 2 dias com o Dr. Hewlett. 13 pessoas estão na sala. Toda a ênfase é em como os problemas ocorrem. Você sempre terão problemas, declara ele. Resisto à declaração, mas mesmo assim a anoto. Purificar, purificar, purificar. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas, diz ele. As memórias são programas. Elas não são apenas suas, são compartilhadas. A maneira de liberar a memória é enviando amor para a divindade. Esta escuta e responde, mas de maneira que é melhor para todos, no momento certo para vocês. Vocês escolhem, mas não decidem. Quem decide é a divindade. Não entendi? Purifique, purifique, purifique. Marvin, o homem alegre e sorridente das Filipinas, se levanta e explica que ele vende carros de luxo no valor de 150 milhões de dólares anuais, sem tentar vender nada para ninguém. Ele simplesmente pratica uma limpeza permanente. Tudo que eu faço é dizer, eu te amo, o dia inteiro, explica. Ele, no seu inglês com sotaque. Faço uma limpeza enquanto ouço as pessoas. Tudo que faço é purificar, purificar, purificar. Estou sempre fazendo uma limpeza. Vocês não têm nenhuma intenção? Perguntei cético. Imagino que ele esteja, pelo menos, pretendendo vender carros, já que esse é o seu trabalho. Nunca, respondeu ele. Não tenho expectativas. Simplesmente apareço no trabalho e faço a minha limpeza. Purifique, purifique, purifique. Passei 2 dias ouvindo histórias a respeito da limpeza narrada por pessoas como você e eu.
Mas tudo é muito difícil de aceitar. Apenas fazer a limpeza e dizer eu te amo e o mundo passa por uma transformação? Vendemos mais carros, ganhamos mais dinheiro? Não sei não. Você é totalmente responsável por tudo, afirma o Dr. Hewley. Tudo está em você. Tudo. Não há exceções. Você precisa fazer a limpeza, caso contrário, não há purificação. Fazer uma limpeza no terrorismo? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza na economia? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza em? Preencha o espaço em branco. Purificar, purificar, purificar. Se faz parte da sua experiência, cabe a você fazer a limpeza, insiste o Dr. Hewlett. Adendo, ou seja, se algo está acontecendo que me envolve, que diz respeito a mim, que chegou até mim, é porque eu tenho algo com essa situação. Ou eu preciso limpar essa situação, ou eu estou atraindo essa situação por conta dos padrões de crença que carrego. Consequentemente, preciso limpar esses padrões de crenças também. Seguindo. Quando faço uma pausa e ligo para casa para ver como estão, Nerissa e os nossos animais de estimação, Nerissa me surpreende dizendo que passaram o dia preparando uma surpresa para mim. Ela tinha uma longa lista de coisas a fazer. Fazer alguma coisa para mim não parecia provável. O que é? Pergunto. Uma grande surpresa. Diga o que é. Você nunca vai adivinhar, nem mesmo em 1 milhão de anos, diz ela. Não me faça adivinhar, não disponho de milhões de anos. Antes de lhe dizer o que ela respondeu, vou recuar um pouco no tempo. Nerissa anda estressada por estar envolvida com um número excessivo de projetos. Ela não está conseguindo mantê-los em dia. Está trabalhando em um vídeo para mim e outro para um cliente. Criou um software que deseja promover. Também tem que cuidar dos animais e da casa quando estou viajando. Nerissa mal tem tempo para planejar o seu dia, que dirá trabalhar nos seus inúmeros projetos. Imagine então a minha surpresa quando ela me disse o seguinte: reformei o seu closet. Purifique, purifique, purifique. Fico embasbacado. Arrumar o meu closet não estava na lista dela de coisas a fazer, nem mesmo na minha. Peguei todas as suas roupas, retirei as prateleiras, construí novas prateleiras, voltei a pendurar as suas roupas, coloquei as roupas que estavam empilhadas em cabides e reorganizei as roupas que estavam no chão. Isso é tão surpreendente para mim quanto se ela me dissesse que me fizeram um cheque no valor de, digamos, 5 milhões de dólares. Era inacreditável. O que a levou a fazer tudo isso? Perguntei. Já faz algum tempo que eu vinha querendo arrumar o seu closet, retrucou ela. Ela vinha querendo arrumar o meu closet? É possível, mas ela não tinha tempo. Isso aconteceu do nada. Dr. Hewlett afirma que quando limpamos as memórias, o que tem lugar é inspiração. Nerissa aparentemente se viu inspirada a arrumar o meu closet. É uma metáfora, é uma prova de que a limpeza interior conduz a resultados externos. Vou repetir: a limpeza interior conduz a resultados externos. Por isso que eu bato tanto na tecla da importância de limparmos os nossos padrões de crenças para mudarmos a nossa realidade, mudar o nosso externo. Mudamos o interno para refletir no externo. Não podemos planejar quais serão os resultados externos. Repetindo, podemos escolher, mas não podemos decidir. Mais tarde, no quarto de hotel onde o Dr. Hewlett estava hospedado, ele e eu nos sentamos como mestre e discípulo, mas devo comentar que ele me trata como o mestre. Joseph, você é uma das 10 pessoas originais de Deus. Eu sou? Sinto-me lisonjeado, mas admito que não tenho a menor ideia do que ele está falando. Você veio ao mundo para ajudar a despertar o divino nas pessoas, explica o Dr. Hewlett. Os textos que você escreve são fascinantes. Esse é o seu dom. Mas existem mais coisas. Mais coisas? Purifique, purifique, purifique. Você é o homem J dos negócios, replica ele. Você sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia, e digo isso a ele. Você é o Jesus dos negócios, explica ele, o batedor da mudança. Enquanto ele fala, eu penso que é melhor manter essa conversa em segredo. Ninguém jamais acreditará nela. Eu não acredito. Purifique, purifique, purifique. Quando eu estava com Morna, diz ele, refletindo sobre os anos que passou com a Kahuna, que lhe ensinou a forma atualizada do Ho'oponopono que ele ensina hoje, durante os 5 primeiros anos achei que era louca. No entanto, certo dia, essa ideia desapareceu. O estilo do Dr. Hewlett é divagante, poético e visionário. Ele parece usar simultaneamente o lado direito e o esquerdo do cérebro, enquanto o restante de nós se apoia apenas em um dos lados. Ele para de me dizer que sou o salvador dos negócios e passa a falar a respeito de Morna. De certa maneira, isso é cativante. Estou fascinado, quero saber mais. Há um ar ao redor da sua cabeça. Joseph, comenta o Dr. Hewlett, enxergando uma coisa que não vejo nem sinto. Ele é formado por símbolos monetários, como águias. Por alguma razão, senti o ímpeto de mostrar a ele um anel que eu estava usando.
É um anel de ouro maciço, com 2.500 anos de idade da Roma Antiga. Ele estendeu a mão, eu coloquei o anel na palma da mão dele. A palavra gravada no anel é latina, e eu explico. Fidem significa café. Dr. Hewlett fica em silêncio enquanto segura o anel. Ele parece estar recebendo imagens ou impressões. Fico em silêncio enquanto ele parece estar entrando em sintonia com o anel. Você foi um grande orador de uma vida passada, diz ele, mas foi cercado por uma multidão e assassinado. Este anel está curando essa memória para você. Isso é interessante. Frequentemente eu tinha lampejos de ter sido um orador famoso no passado, mas eu sentia medo de falar em público hoje, porque eu fui assassinado no passado, depois de um discurso. Eu achava que se tratava de uma memória criada pelo ego, e não de uma vida pessoal. De alguma maneira, Dr. Hewlett captou a memória ao segurar o meu anel. Adendo, nós trabalhamos isso com muita frequência dentro do Theta Healing, principalmente a partir do DNA avançado, para quem é aluno, ou nos atendimentos de uma forma geral, né? Acessamos memórias de vidas passadas e fazemos a limpeza lá naquela existência e aqui nessa existência, porque esses fractais de memória, eles estão presentes. Então, nos leva a medos, a situações que nós jamais imaginamos. Nossa, mas eu nunca vivi algo parecido, eu nunca passei por isso, por que é que eu tenho tanto medo disso? Nunca passou nessa existência, mas existem memórias de outras existências que estão presentes em você ou memórias da ancestralidade de 10 gerações atrás, 5 gerações atrás, que passaram por situações como essa, e esse medo está presente, enraizado em você. Seguindo, eu raramente o uso, confessei. Use-o, diz ele, sempre. Ele olha fixamente para o anel. É incrível, comenta o Dr. Hewlett. Este anel foi usado por um agente de cura que sabia o valor de conhece a ti mesmo. Estou fascinado. Dr. Hewlett tem a aura de um mar calmo em uma tempestade de realidade. Enquanto o mundo rodopia ao seu redor, ele parece imóvel. Ele fala o que sente, aceitando qualquer coisa que aconteça e seja dita. Ele me fita e olha para os meus pés. Joseph, meu Deus, eu deveria estar sentado aos seus pés, diz ele genuinamente emocionado com alguma coisa que está vendo em mim. Você é como os deuses. Purifique, purifique, purifique. Estamos aqui para fazer uma limpeza, lembra ele a todos nós, durante o treinamento do fim de semana. Limpe sempre, incessantemente, de maneira a purificar todas as memórias para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer. Purifique, purifique, purifique. Durante o treinamento, percebo que fiz uma limpeza em um dos meus livros, mas não em outro. Eu passei algum tempo amando The Attractor Factor, que se tornou um best-seller número 1 da lista. Entretanto, não passei muito tempo amando outro livro meu, There's a Customer Born Every Minute, que não vendeu tão bem. Entendi isso com um ímpeto de energia subindo pela minha coluna. É por esse motivo que o livro não tinha vendido tão bem quanto os outros. Quando participei do meu primeiro treinamento, aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza. Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha. É isso. É um símbolo ou até mesmo um fato de limpar a memória. Deixei à vista um exemplar do meu novo livro na ocasião, Life's Missing Instructor Manual, e coloquei o lápis sobre ele. Todos os dias, durante meses, dei pancadinhas nele. Sempre que eu passava pelo livro, eu parava, pegava o lápis e dava pancadinhas no exemplar com a extremidade onde estava a borracha. Você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor do livro. Bem, o livro veio a ser um best-seller instantâneo e permaneceu durante 4 dias em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. As empresas grandes compraram milhares de exemplares. Walmart fez um estoque. Ele foi destacado na revista Woman's Day. Mas eu não fizera nenhuma limpeza em There's a Customer Born Every Minute. O livro foi lançado, chegou perto da lista dos best-sellers, mas não alcançou os 10 mais vendidos. Também coordenei um grande golpe de publicidade para tentar atrair atenção para o livro. Ele recebeu alguma atenção, mas não obteve vendas imediatas. Conversei com o Dr. Hewlett a respeito do assunto. Outro adendo, o lápis que ele cita aqui é um lápis comum, com uma borracha na ponta. Simplesmente isso. É o gatilho que você cria, como ele cita aqui, onde você vai pegar parte da borracha na intenção de limpar. Então, você simplesmente vai purificar qualquer coisa que você deseja com a borracha de um lápis. Simples assim. Seguindo. Mergulhe mentalmente o livro em um copo de água com uma fruta dentro. Recomendou ele. Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje. Mergulhe o livro na água e veja o que acontece.
Ele também me surpreendeu ao perguntar a respeito de Oprah. Você quer aparecer no programa dela? Gaguejei, que adoraria que isso acontecesse em algum momento. Naquela ocasião, eu ainda não estivera no Larry King Live Show, de modo que o programa de Oprah me parecia um salto e tanto. Você precisa estar purificado para não ter um bloqueio, recomendou a doutora Hewlett. Purifique, purifique, purifique. Dois autores foram ao programa dela e tiveram um bloqueio, ele explicou. Não quero que isso aconteça, comentei. Você precisa desistir da ideia de que as pessoas fazem as coisas por você. Elas fazem as coisas por si mesmas. Tudo o que você precisa fazer é uma limpeza. Purifique, purifique, purifique. Antes de me despedir do Dr. Hewlett, nessa viagem, voltei a lhe fazer perguntas sobre os anos em que ele foi psicólogo na equipe do hospital onde estavam os criminosos que sofriam de doenças mentais. Quero que você entenda bem uma coisa, me disse ele. Não foi fácil. E não fiz tudo sozinho. Fui embora, desejamos saber mais. Muito mais. Purifique, purifique, purifique. Parece que todo mundo que faz Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar. Por exemplo, prezado Dr. Hewlett, participei recentemente da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia. Quero lhe agradecer profunda e humildemente do fundo do meu coração por ter me feito relembrar o caminho para o lar. Sou eternamente grata ao Divino, ao Senhor e todas as crianças que o ajudaram a realizar esta obra de ensinamento. O que segue é uma espécie de depoimento em resposta ao seminário. É uma maneira de compartilhar com aqueles que poderão duvidar do poder de Ho'oponopono. Se for proveitoso divulgá-lo, por favor, façam. Se não interessar, descarte-o, que possa minha gratidão a todos ser suficiente. Agradeço a todos a fundo do meu coração. Que Deus lhe conceda paz, sabedoria, saúde e uma longa vida, na qual possam purificar e voltar para o lar. Muito, muito, muito amor e bênçãos, Dana Heine. Adendo. Percebem a importância dos depoimentos, porque eu insisto tanto em pedir depoimentos, sejam das aulas, sejam dos cursos, sejam dos atendimentos coletivos, seja do atendimento individual. Uma carta, um depoimento, uma fala tua inspira muitas pessoas. Olha a oportunidade de poder fazer o bem simplesmente compartilhando o bem que você recebeu. É mágico, custa zero e te retribui imensamente. Seguindo, depoimento da reunião de Ho'oponopono da Filadélfia. O Dr. Hewlett iniciou o seminário com uma palestra e desenhos. Ele expôs a cosmologia de Ho'oponopono. Ele nos perguntou: quem são vocês? O que vocês sabem? Juntos, exploramos a incrível, eterna, ilimitada, total, completa, vazia realidade zero do nosso verdadeiro eu, da qual toda a paz emana. Ele a chamou de lar. Em seguida, investigamos com ele a natureza de o que é um problema. Vocês já repararam? Perguntou ele, que sempre que há um problema, vocês estão presentes? Isso lhe diz alguma coisa? Como o velho Sócrates, ele nos engajou no processo, instigando-nos com perguntas e respostas. Mal sabia eu que o Dr. Hewlett estava habilmente examinando as memórias e opiniões ocultas para a limpeza e a transformação. Capturada na rede, levantei a mão, fiz perguntas e comentários. Entretanto, à medida que os dias foram passando, comecei a ter impressões de que todas as vezes que eu fazia uma pergunta ao Dr. Hewlett, ele me menosprezava. Eu me sentia desrespeitada. Cada resposta me queimava e eu me sentia publicamente envergonhada e humilhada. Domingo de manhã, eu estava tão zangada com o Dr. Hewlett que senti vontade de ir embora. Eu chegara à conclusão de que ele era arrogante, controlador e dominador. Fiquei sentada no meu lugar, atormentada, zangada, prestes a chorar. Eu estava muito zangada e queria ir embora, sem ter certeza se iria ou não deixar o local. Levantei-me e fui até o banheiro, com medo de começar a chorar bem ali, na sala da reunião. Eu me sentei em um dos compartimentos cheios de amônia e senti a fúria na qual a minha raiva se transformara. Oh, a fúria que eu sentia era assassina. Uma parte de mim não queria abandonar aquela raiva, mas outra coisa insistia comigo para que eu não parasse de dizer: me perdoa, eu te amo. Fiquei repetindo sem parar essas palavras para a fúria. Em seguida, compreendi que não era um novo sentimento, que eu sentira anteriormente essa mesma fúria se inflar e disfarçar como uma lenta queimadura no segundo plano da minha consciência, sempre que meu marido me rebaixava ou sempre que a minha mãe, advogada, insistira em que estava com a razão. Oh, e ela era dessas pessoas capazes de fazer o preto parecer branco, confundindo o coração inocente dessa criança. Adendo, mais uma vez. É, eu sempre explico nas nossas aulas, né? Normalmente o pai, o chefe
pode estar representando o pai ou a mãe, dependendo do contexto, assim como o relacionamento e etc. Dentro do curso de Teta, a gente aprende sobre os gatilhos, nós nos engatilhamos com as pessoas. Então, nessa palestra, essa pessoa ela ficou enfurecida, com muita raiva do Dr. Hewlett, achando que o Dr. Hewlett estava contra ela, menosprezando ela, quando, na verdade, ela se engatilhou com ele pelo fato de que talvez ele tivesse alguma ação ou mesmo pudesse ser parecido de alguma forma com essas pessoas que criaram esses sentimentos nela. Então não é sobre o outro, é sobre eu. O outro está me incomodando, o outro está sendo arrogante comigo, o outro está me tratando mal, o outro está sendo espelho e nos mostrando o que é que precisa ser tratado e observado em nós. Aqui explica claramente isso que eu sempre comento nas nossas aulas. Seguindo. Eu então compreendi, entendi tudo. Eureka, descobri, é uma antiga memória. O feixe de luz no meu olho, o feixe de luz que eu lanço no coração dos outros. Essa é a espada da memória que carrego no coração e arrasto para o meu agora, e com a qual eu mato os outros. Dr. Hewlett, a minha mãe, meu marido, Bush, Saddam Hussein, qualquer um que eu possa acusar e matar lá fora. É sobre isso que o Dr. Hewlett está falando. O ciclo contínuo da fita que não para de tocar. Não fui embora, voltei para a sala de conferência e senti uma calma profunda durante o resto do dia. Fiquei repetindo mentalmente em silêncio: sinto muito, por favor me perdoa, obrigada, eu te amo. Quando o Dr. Hewlett respondeu às perguntas depois disso, não senti nenhuma das emoções anteriores. Senti apenas amor emanando dele. Ele não mudara em nada. Algo dentro de mim se modificara. Algum tempo depois de eu ter voltado para o recinto, Dr. Hewlett narrou uma experiência pessoal relacionada com essa própria introdução ao Ho'oponopono. Ele havia abandonado o curso, não uma vez, mas sim 3 vezes, achando em cada uma delas que o instrutor era maluco e perdendo nas 3 vezes o dinheiro que investira no seminário. Será que ele sabia o que eu estava pensando? Será que ele sabia que eu quase fora embora por achar que ele era louco? No intervalo seguinte, aproximei-me cautelosamente do Dr. Hewlett. Ele me explicou com muito amor que a antiga memória, frequentemente repetida, da dominação masculina, havia erguido a cabeça. Ele explicou que era uma memória comum para muitas pessoas e que, para curá-la, era preciso grande persistência e diligência. Foi somente quando voltei para casa que eu começaria a compreender a profundidade da cura que tivera lugar em mim no seminário. Durante todo o fim de semana, o Dr. Hewlett nos forneceu ferramentas para a transformação. Ferramentas essas que desafiam diretamente o intelectualismo. Sem esperar resultados, obedientemente, porém com ceticismo, segurei o meu lápis e disse: gota de orvalho. E dei pancadinhas nas 3 palavras que eu escrever em uma folha de papel. Palavras que para mim representavam problemas: computador, filho e marido. Repito que só iria conhecer o poder dessas palavras quando chegasse em casa. Adendo novamente, essa é a técnica que ele ensina com o lápis. Você escreve num papel qual é o problema que você tem para resolver, pega o lápis com a parte da borracha apontada para onde você escreveu, para a palavra que você escreveu, e você bate 3 pancadinhas falando gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Seguindo. Ao chegar em casa, foi recebida com um sorriso pelo meu marido e meu filho, que disseram: adivinha o que compramos na sua ausência? Um computador novo. Foi meu palpite. Estávamos tendo problemas com o computador que exigiam horas e horas, sem brincadeira, dos técnicos que iam lá em casa e tentavam sem êxito consertá-lo. A coisa chegou ao ponto em que eu estava seriamente me perguntando se não teríamos um din, ou um fantasma no computador. O mais importante é que andáramos tendo muitas discussões sérias em família nas semanas anteriores, por causa dos caprichos do nosso computador. Eu não me interessava por computadores, eu só desejava harmonia. Fiquei um pouco surpresa quando tanto meu marido quanto meu filho disseram que eu estava certa, que eles haviam comprado um computador novo. Já que era a véspera de eu viajar, eles tinham concordado em esperar mais 6 meses para comprar um que viesse com um novo processador de 64 bytes. Em seguida, eles perguntaram: adivinhe de que tipo? Recitei a lista: Dell, Hewlett-Packard, Sony, Gatorade, Compaq e assim por diante. Citei todo o tipo de computador que me ocorreu. Não, 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 responderam os dois cada vez que eu tentava adivinhar. Desisto, exclamei. Veja bem, o homem que é meu marido, há 30 anos, tem ideias muito firmes. Ele tem uma vontade de ferro, a qual, quando concentrado e consciente, equivale nada menos de uma fantástica determinação. Quando ele não está tão consciente, no entanto, essa determinação pode ficar mais parecida com teimosia, e nada é capaz de convencê-lo.
Ele fora um convicto defensor do PC, e nada, quero dizer, nada menos mesmo, o teria feito mudar de ideia. Assim, quando ambos gritaram para mim, Apple, eu literalmente quase desmaiei. Veja bem, meu primeiro desejo foi ter um Apple. Mas apples não eram permitidos na nossa casa, assim como porcos não podem entrar em uma casa dos judeus que só comem alimentos kosher. O que acabo de descrever poderá parecer trivial para algumas pessoas. No entanto, sou casada há 30 anos, e há 30 anos o meu casamento atravessou montanhas e vales, com nós dois lutando em direção a uma meta mútua de unidade e igualdade. Essa escolha aparentemente inofensiva de computadores representou uma deposição de armas que somente aqueles envolvidos na batalha reconheceriam. O que estou querendo dizer é que se alguém me dissesse que a China havia libertado o Tibete, eu não teria ficado mais surpresa. Lembrei-me de ter mentalmente levantado o lápis e dito gota de orvalho e dado pancadinhas em marido, computador e filho. Será que 30 anos de conflito poderiam ser dissolvidos com tanta rapidez e sem nenhum esforço? Será que repetir sinto muito, me perdoa, obrigada, eu te amo poderia transformar uma vida inteira de conflitos externos com as minhas figuras de autoridade, mãe, companhia telefônica e marido? Tudo o que eu sei é que é que 2 semanas se passaram depois do seminário. Pratico todos os dias o que o Dr. Hewlett me ensinou, o mais religiosamente possível. Meu filho ficou curado de uma prolongada doença e o meu marido e eu estávamos dialogando a respeito de coisas que eu costumava manter bem guardadas e contidas. Oh, e ontem à noite ele disse: Sabe, meu bem, se você quiser, podemos comprar um desses pequenos laptops para você.